com a paz do Senhor, amém? Aproveitando que você está em pé, eu gostaria que você abrisse já a sua Bíblia, sem demoras, no Salmo 27. Salmo de número 27. Todos acharam? Vamos fazer leitura, então, da palavra do Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Amém? Diga assim comigo: ainda que uma guerra se levante contra mim, nele eu confiarei. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha falar aos corações dos teus filhos. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Pai, nessa noite. Pai, eu nada tenho para oferecer. Eu não tenho capacidade humana nenhuma, Senhor. Mas nessa noite, a tua graça repousa sobre a minha vida. E o Senhor me usa como um vaso na tua presença, para falar ao teu povo, Senhor Deus, não aquilo que eu quero falar, mas aquilo que o Senhor deseja falar. Por isso, Senhor Deus, aqui no teu altar, abre, Senhor Deus, a nossa boca e fala, Senhor Deus, com o teu povo. É o que eu te peço, Senhor. Envia os teus anjos, ó Pai, e peleja por mim nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Irmãos, eu confesso que eu sabia que eu ia pregar no fim do mês. Só que eu estava achando que era dia 27. Aí quando chegou no dia 27, eu descobri que não era eu que pregava. E fiquei toda feliz. E eu falei, o fim do mês é fim do mês. Eu sei que é dia 31. Eu achava que dia 31 era amanhã. Então, o Senhor já estava falando comigo através de uma palavra. Só que a gente é exigente, né? A gente quer sempre dar um pouco mais. E aí eu falei, Senhor, e agora? O que eu faço? E uma coisa eu creio. Como não vem de nós, eu estou tranquila. Porque eu sei que tudo que eu disser aqui não é para a honra e glória do meu nome, nem para nenhum homem ser glorificado, mas sim para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque tudo é dele, tudo é por ele e para ele. Todas as coisas pertencem a ele. Amém? E essa é a palavra dele. E com certeza vai falar ao teu coração. Quando eu separei essa palavra, eu estava buscando algo e foi um pouco complicado. Porque eu estou num dia crucial, uma sexta-feira de campanha, em que nós estamos terminando o mês de determinação e entrando no mês de força. E aí eu falei, Senhor, me dá uma palavra que eu consiga juntar as duas coisas. E fui buscando e não achava e foi complicado. E aí eu esqueci o que eu queria e falei assim, Senhor, vamos lá, vamos em frente, o que é que o Senhor quer falar? E o Senhor me leva a falar sobre lutas, sobre adversidade, sobre inimigos, sobre guerras, sobre exércitos, que muitas vezes vêm contra nós. E eu estava falando com o Senhor, eu tenho passado por algumas lutas. Eu tenho passado por algumas situações difíceis na minha vida.
E o Senhor, eu falando, mas Deus, Ele fala, porque muitas vezes existem pessoas que estão sentadas nessa plateia aqui, ou estão no nosso culto online, ouvindo, e estão passando por essas mesmas lutas, por adversidades, por pessoas que o diabo tem usado para afrontar. Eu não sei se esse é o seu problema aqui nessa noite, mas se porventura você estiver passando por isso, então vai glorificando a Deus, porque Deus já veio falar contigo, amém? Muitas vezes, seja no trabalho, seja em casa, seja um vizinho, seja as pessoas até que nós amamos, muitas vezes, passamos por lutas com essas pessoas. E muitas vezes nós não entendemos o porquê. E ficamos atônitos, nós ficamos perturbados, ficamos às vezes perdidos, porque nós não entendemos o porquê daquela situação. E aí eu olho para esse salmo e eu vejo algo de interessante. Quando eu vejo aqui no verso 2, eu vou começar pelo verso 2, ele diz assim: quando os malvados, ou seja, pessoas que querem o teu mal, não são pessoas que te amam, são pessoas que vivem na maldade. Isso existe, irmão. Muitas vezes a gente quer viver um mundo da Alice no País das Maravilhas, mas isso é o que mais existe, principalmente no mundo de hoje. As pessoas abandonaram os bons costumes, abandonaram tudo de bom, todos os conceitos de moral, todos os conceitos bons que existiam. As pessoas estão trocando por uma modernidade. E você vai no seu trabalho e você encontra gente maldosa sim. Você anda na rua e você encontra maldosos sim. Você vai em diversos lugares e você encontra gente malvada. Pessoas que buscam o mal, que têm prazer no mal. Quando eu continuo lendo, eu vejo ele dizendo assim: os meus adversários, os meus inimigos. Muitas vezes o nosso inimigo não é só aquela pessoa que está ali na nossa frente, porque nós somos carne e muitas vezes nós queremos brigar na carne, mas nós sabemos, porque está escrito na palavra de Deus, que o nosso adversário, nosso inimigo, muitas vezes ele não é carnal, ele é espiritual. Não é? Então nós não temos que lutar ali na carne. Por isso, nós vivemos em constante guerra. Porque existe alguém no mundo espiritual que não quer te ver sorrindo. Existe alguém do mundo espiritual que não quer te ver bem. E aí, esse mundo espiritual usa os vasos deles. Aquelas pessoas que estão disponíveis para serem usadas dessa maneira. E aí vem contra a minha e a tua vida. E aí quando eu olho essa situação, eu vou lendo, ele diz assim: eles investiram contra mim para comerem as minhas carnes. Outras traduções dizem outras coisas, mas vamos por essa aqui que eu estou lendo. Eles investiram contra mim. Eles não querem simplesmente ver o meu mal, querem a destruição. É algo incrível, meu querido, minha querida, que o diabo, quando ele vem contra a tua vida, ele não quer apenas te derrubar, ele não quer apenas te alejar, ele não quer te deixar apenas imóvel, ele quer destruir, ele quer simplesmente destroçar, ele quer tomar de você tudo aquilo que ele puder. O diabo, muitas vezes a gente já ouviu falar sobre isso. Às vezes a gente diz assim: a gente brinca de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Quando as lutas espirituais vêm, quando as hostes malignas vêm contra a tua vida, não vem com colherzinha de chá não, meu irmão. É porque o poder de Deus é na nossa vida, você não tem noção da metade das coisas. É porque se não fosse a mão de Deus nos protegendo, nos guardando, nos livrando, você não tem noção do que o diabo faria. Sabe por quê? A fúria dele é muito maior, porque você se encontra guardado em Deus. Aquele que está no mundo, já é dele, pertence a ele. Mas você que está em Deus, a fúria é muito maior. Se Deus fosse deixar a gente ver ou sentir um pedacinho que fosse da fúria do inimigo contra as nossas vidas, acho que a gente não se aguentava nem de pé. É porque a mão de Deus é sobre nós.
E aí você passa pelas lutas dando glória a Deus. E aí você passa pelas lutas e diz assim: eu sofri, eu senti, mas não foi assim tanto. Tem luta que às vezes é mesmo complicado. Não é verdade? A gente pensa que não vai mais resistir. A gente pensa que não vai aguentar. Imagine se Deus deixasse a gente sentir ela na sua totalidade. A gente evaporaria, não sobraria mais nada. É porque a misericórdia do Senhor se renova sobre as nossas vidas. A misericórdia do Senhor está sobre a minha vida, sobre a tua vida. E é por isso que nós passamos sim pela luta. Nós passamos sim por adversidades. Mas nós não sentimos a intensidade dela. Porque há uma proteção, há uma mão que nos cobre. Há um sangue que está sobre as nossas vidas. Há um Deus todo-poderoso que se compadece de nós. E aí eu continuo lendo. E ele diz algo muito interessante. Eles podem tentar vir contra mim. Eles podem ser meus inimigos espirituais. Podem até usar pessoas. Mas há uma coisa. Na vida do servo de Deus. Na vida daquele que teme a Deus. Na vida daquele que está escondido nas mãos de Deus, que está escondido em seus pavilhões, que está habitando no esconderijo do Altíssimo, na vida daquele que está sob as penas de Deus. Sabe o que acontece? Ele diz que os seus inimigos, eles tropeçam e caem. Eles podem tentar buscar a tua alma para bater. Eles podem buscar a tua vida para matar. Eles podem buscar tudo que é teu. Eles podem te odiar. Eles podem querer te matar. Mas eles vão tropeçar e cair. Porque você pertence a Deus. Então, se você estiver passando por uma luta, se você estiver passando por uma adversidade, se você estiver passando por uma situação difícil, você vai declarar nessa noite que os seus inimigos nessa noite estão tropeçando e caindo, porque o diabo não pode prevalecer na vida de um crente fiel. O diabo não pode prevalecer na vida de um crente que está guardado pelo sangue do Cordeiro. O diabo não pode prevalecer na vida daquele que é escolhido de Deus. Aleluia. Quando eu vou andando, eu vou vendo algo muito interessante. Ele dizendo, e essa parte me faz estremecer. Porque ele diz assim: ainda que um exército me cercasse. E eu fiquei imaginando. Se você puder, imagine nessa hora. Imagina você assim, no meio do nada, sozinho. E um exército gigantesco à tua volta. Agora pensa, como que estaria o teu coração? Você podia estar ali em pezinho, né? Pela graça. Mas teu coração ia estar aqui na garganta. Ia estar batendo tão forte, tão rápido, que você acha que segurava ele aqui para ele não sair. Eu pelo menos estaria assim. Eu não sei você, talvez você seja muito corajoso. Mas se eu estiver sozinha no lugar assim, e um exército me cercando, eu acho que eu tremeria na base. Se eu imaginar essa situação, aliás, eu nem quero imaginar. E eu acho engraçado a maneira como ele fala aqui. Ele diz assim: ainda que um exército me cercasse, e o meu coração não temeria. E eu falei para Deus: Senhor, eu preciso disso. Porque se eu imaginasse essa cena, o meu coração tremeria. Não que eu não confiasse no Senhor, não é bem isso. A gente é humano. Às vezes a gente passa por lutinhas tão pequenas e a gente já acha que vai morrer na praia. Às vezes a gente passa por situação tão pequenininha. Eu acho que Deus olha pra gente e dá risada. Não sei, eu fico tentando imaginar assim, meu Deus, o que que passa na cabeça de Deus quando Ele vê essas coisas. Às vezes Ele fala assim: filho, creia, tenha fé. Eu não estou pedindo muito, a fé pode ser pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda. Tenha fé. Deus às vezes Ele conhece a nossa estrutura, pede assim um pouquinho de fé. A semente é tão pequena, mas dá uma árvore tão grande. Então quando você olha para a situação, você treme na base. A gente acha, Deus, a renda está vencendo, e a gente acha, não vai ter jeito.
E aí Deus está ali falando, creia, tenha fé, acredite, eu vou abrir, sou eu que abro a porta, sou eu que fecho. E você vê os inimigos se levantando. Quando você vê o exército, às vezes são milhões de situações ao mesmo tempo. Ai Deus, o dinheiro não dá para isso. Ai Deus, está faltando comida. Ai Deus, o meu filho que precisa disso. Ai meu Deus, o sapato. Ai meu Deus, o não sei o que. O meu filho está sem roupa. Olha, as roupas estão tudo curta. Oh Jesus, e agora? O que é que eu faço? Eu não tenho dinheiro para isso. Eu não tenho dinheiro para aquilo outro. Eu não consigo resolver. Jesus, só o Senhor resolve. E a fé está ali, né? O coração está tremendo. Está orando, mas o coração está ali. Está cercado. No meio, você está vendo o exército ali. E eu vou falar uma coisa para você. Faz a oração que eu fiz. Fala assim, meu coração treme, mas me ajuda que ele não trema mais. Me ajuda a ser como teu filho está dizendo aqui nessa palavra. Ainda que o exército se levantasse contra mim, o meu coração não temeria. Eu almejo isso, Senhor, porque minha confiança estaria completa em Ti. A gente vive pelos nossos olhos humanos. A gente se abala por tudo aquilo que a gente vê. A gente se abala pelo aquilo que a gente ouve. A gente ouve falar de crise. A gente ouve falar, olha, fulano fechou a porta, cicrano perdeu o emprego, nunca mais acha, está 10 anos desempregado. A gente ouve de tudo isso. E aí, a gente fica dando atenção ao que a gente ouve, dando atenção ao que a gente vê, e se esquece do que está escrito. O Senhor quer que a gente fale, ainda que se levante tudo, o meu coração não temeria, porque eu sei que o Senhor é comigo. Aí ele fala algo mais terrível ainda. Aí ele diz assim, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Quando eu trago para a minha vida, quando eu ponho esse texto para mim, eu falo, Senhor, será? Uma guerra. Pensa numa guerra. Pensa naquilo que você já estudou sobre guerra. Pensa naquilo que você já ouviu sobre guerra. Você acha que guerra é simplesmente uma coisinha simples? Ou uma coisinha fácil? Ou uma bombinha que cai ali? Guerra é muito mais. Pense na imensidão disso tudo. E aí você se sente tão pequenininho. E você fala assim, meu Deus, eu preciso confiar mais em Ti. Eu estou abrindo meu coração, irmão, porque eu sou humana e eu tenho certeza que existem muitas pessoas que também sentem o mesmo, que desejam o mesmo, têm um coração tão firme ao ponto de não se abalar. Não estou dizendo que você vai fugir da raia, não é isso. Não estou dizendo que se um exército cercar ou uma guerra estourar, que você vai ser o primeiro a sair correndo. Não estou dizendo isso. Talvez você fique, mas você está ali, o joelho está. É ou não é? Então eu olho para essa palavra, porque quando a gente lê a palavra de Deus, a gente tem que, entrar nela e trazer uma vida ali para ela. Então eu estou no meio desse tiroteio, no meio dessa guerra, eu estou vivendo isso aqui tudo, e eu estou falando com Deus e orando a Ele, pedindo, Senhor, eu preciso mais. Eu preciso buscar mais. E aí eu falei para Deus, Deus, como que eu faço isso? Deus, como que eu aumento essa minha fé? Como que eu aumento a minha força? Como que eu aumento a minha confiança? Aí Ele disse para mim assim, uma coisa bem simples que você conhece. Ora e lê a palavra. Muitas vezes a gente passa pelo nosso dia, por tudo que a gente passa na vida, e a gente, é o que talvez a gente menos faz, é orar e ler a palavra. Às vezes a gente tem o horário de oração, você ora pelaquilo do horário de oração, pelaquele tema. Mas Deus quer mais do que isso. Deus quer que você ore pelo tema. Depois que acabar esse horário de oração, Deus quer que você ore por sua casa, por sua família, por sua vida, por seu trabalho, pelos outros, por Portugal, pelo Brasil, pela Europa, pelo mundo. Deus quer que você ore pelos missionários que estão nos campos, que estão aí sofrendo, que estão passando por situações difíceis, que eles precisam de uma cobertura. E às vezes a gente não conhece, mas ora por eles. Ora, dá nomes. Alguns a gente conhece e tudo. Às vezes Deus quer mais. E além dessa oração ainda tem outra, que é a de busca. Deus, derrama o teu espírito, derrama mais da tua unção, me enche com o teu poder. Aí sim você vai estar firme. Quando essas coisas acontecerem, você vai dizer assim, é fichinha,
Sabe por quê? Você não vai ver mais a imensidão. Eu estou falando aqui porque com os olhos carnais, quando o problema se levanta, eu fico vendo o tamanho dele, eu fico vendo o tamanho do exército, eu fico vendo a imensidão da guerra. Mas você tem que ver a imensidão do teu Deus, do Deus que é contigo, do Deus que te chamou. Ele diz: eu não chamei fraco, eu não chamei covarde, eu chamei homens e mulheres na minha presença, homens valentes, homens de força e coragem. Ele te chamou para vencer. E aí quando você volta para aquela imaginação que eu fiz ali, eu tipo sozinha, aí você, quando você está firme nessa palavra, você já não se vê sozinha. Talvez você não se vê grande, porque nós temos que ser pequenos, irmãos, na presença de Deus. Mas você vai ver na mão de um gigante, você vai se ver num colo de um Deus que é maior do que todo o exército, no Deus que é maior do que toda a guerra. Você vai se sentir protegido. É assim que ele se sentia. Ele olhava a situação e dizia: eu não vou temer, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu conheço Deus, não de ouvir falar, eu conheço Deus de viver com Ele, eu conheço Deus de perto, eu conheço Deus que me protege. Eu sei, eu conheço o poder dele. Muitos homens, eles clamam a imagens, a deuses que não os pode livrar. Eles não conhecem, eles acham que vão fazer determinada coisa e o Deus deles vão fazer isso, e eles pedem: me protege nisso, e eles não têm noção se aquele Deus vai com eles ou não, se aquele Deus vai conseguir proteger ou não. Eles não têm noção da força, da capacidade. E você tem um Deus vivo, você conhece a palavra dele, você sabe o que ele pode fazer, você sabe que ele pode abrir o mar vermelho, você sabe que ele pode fazer um milagre, você sabe que ele pode curar a enfermidade, você sabe que ele pode libertar o cativo, você conhece o poder do teu Deus. Então por que está duvidando? Porque duvida que a porta pode abrir, porque duvida que as coisas podem acontecer. Deus quer uma fé inabalável. Enquanto o nosso coração treme, enquanto o nosso joelho bate, Ele quer fazer, Ele quer ajudar, mas a gente acaba impedindo. A gente tem que olhar para a situação e dizer: eu tenho um grande Deus, eu tenho um Deus que pode todas as coisas, eu tenho um Deus que tudo pode, aleluia. E aí eu volto para o início do texto. Ele diz assim: o Senhor é a minha luz, a minha salvação. Quem tem plena convicção disso, não se abala. Você diz: Senhor, o Senhor é minha luz. Eu não vejo nada, os meus olhos estão escuros, eu não consigo ver nada. Mas quando o Senhor está na minha vida, quando o Senhor vem sobre mim, tudo se torna claro. Eu enxergo tudo, porque eu enxergo no mundo espiritual. Eu vejo o que ninguém mais vê. Eu vou a lugares que ninguém mais vai. Eu faço coisas que ninguém faz, porque meus olhos estão abertos no mundo espiritual. Porque o Senhor é a minha luz, é o Senhor que alumia o meu caminho, é o Senhor que me guia, e eu vejo essa luz, e por essa luz eu sou guiado. Quando eu olho, ele diz assim: é a minha salvação, ele é a nossa salvação. A quem eu temerei? A quem é que eu posso temer se ele é a minha salvação? Ele garante essa salvação. Ele não diz assim: vou apenas te livrar de qualquer maneira, de qualquer jeito, te dar um escapezinho. Não, ele é a salvação. É algo muito maior. Ele é a salvação. E aí ele diz assim: a quem eu temerei se ele é tudo na minha vida? Como que eu posso temer a adversidade? Como que eu posso temer o inimigo? Como que eu posso temer hostes, se o meu Deus é o Deus da minha salvação? É o Deus que me salvou, é o Deus que me guarda, é o Deus que cuida. Irmão, minha irmã, se tem uma coisa que Deus faz, é cuidar da gente. Você já experimentou, sim, eu tenho certeza. Você já experimentou o cuidado de Deus.
em mínimas coisas, em coisas tão pequeninas, em pequenos desejos, em situações que você pensa, Senhor, como eu queria isso, e de repente acontece. Tem coisas que às vezes não acontecem na hora que a gente pede, porque é Deus também testando a nossa fé. Deus conhece o nosso coração, mas você já provou. Você já viu situações. Nós já ouvimos aqui vários testemunhos de pessoas dizer, Senhor, eu estava me lembrando do testemunho da irmã Denise, da pastora Denise, que ela dizia assim, que ia pagar a renda e estava com um dia de atraso, né? E a senhoria ligou para dizer outra coisa, ela já estava morrendo. Às vezes, eu sou assim, nós somos assim. Mas nós experimentamos o cuidado de Deus. Ao invés dela estar sendo cobrada, Deus estava abençoando ela e outras pessoas. Porque Deus conhece o nosso coração. Se eu fosse falar de testemunho, tem tanto testemunho aqui do pastor Cláudio, da pastora Simone, da pastora Maiara, pastor Yuri, meu. Se eu for falar de todo mundo, é todo mundo que está aqui e os que faltaram. Não é verdade? Nós experimentamos, sim, o cuidado de Deus. A gente pode até passar na luta, como está dizendo aqui. Às vezes a gente pode dizer que a luta está grande, que o adversário, o inimigo está vindo com fúria, com força. A gente pode dizer que o exército está cercando a gente, que uma guerra arrebentou na minha cabeça. Mas você não pode negar que o teu Deus é o Deus que te salva, é o Deus que ilumina os teus caminhos, é o Deus que cuida de você. Aleluia. Aí ele diz assim, o Senhor é a força da minha vida, a quem eu recearei. Você está se sentindo fraco? Neste dia, você se sente fraco? Em alguma área da tua vida? Cansado, fraco, sem força, Senhor. Eu não tenho força para trabalhar. Senhor Deus, eu não tenho mais força para enfrentar a dificuldade. Como que você está se sentindo hoje? Qual foi a oração que você fez para Deus? Você está se sentindo sem forças de continuar lutando? Por isso que eu queria falar sobre determinação e força. Na campanha passada nós falamos de determinação. Você está firme num propósito. Quando você está firme num propósito, você vai até o fim. Talvez você esteja firme, determinado a vencer todas essas guerras, mas às vezes falta força. Você até quer continuar, você não quer desistir. Você chora dizendo, Deus, eu não quero parar, eu não quero desistir, mas eu não estou aguentando. As minhas forças parecem que foram embora. Eu quero te dizer que o Senhor é a tua força. É o teu Deus que é a tua força. Ele diz, diga ao fraco que o teu Deus é forte. É Ele que peleja por você. Se você está se sentindo fraco nessa noite, Ele está dizendo, continue determinado, que eu sou a tua força. Eu sou o mês que está entrando e eu te dou força, porque a tua vitória vem do Deus dos exércitos. A tua vitória vem do Deus Altíssimo. E é Ele que te sustenta na sua destra fiel. É Ele que te dá força para continuar. Ainda que esteja doendo, ainda que você pense que não vai conseguir, mas Ele diz, continue determinado, continue firme no teu propósito. Não desvie dele, nem para a direita, nem para a esquerda, porque está chegando a força, está entrando a força. Não abandone a determinação, continue, porque eu sou Deus que avivo a obra no meio dos anos. Continue na tua força, continue determinado a vencer, porque Deus é a tua força. Eu queria que você ficasse de pé nessa hora. Eu já terminei a palavra, mas eu quero que você repita algo comigo. Eu quero que você repita algo comigo, porque ainda que você não esteja passando por essas lutas, por essas situações, mas você sabe que a vida do crente, nós andamos em luta. Luta na mente, luta de todos os tipos, de todos os lados. Talvez nesse momento você esteja na bonança, mas a gente tem que estar preparado
Temos que estar preparados para o dia mal, assim diz a palavra do Senhor. Eu não estou dizendo nem profetizando que vem dia mal, nem isso, não. Eu estou querendo que você diga junto comigo algo. Que quando você vê o inimigo se levantando contra a sua vida, usando pessoas no seu trabalho, em casa, pessoas que você ama, pessoas que você queria, poxa, eu faço de tudo, eu dou o meu melhor e eu só levo patada. Eu já não sei nem mais o que fazer, Deus. Sabe? Quando essas situações se levantarem, eu quero que você feche os seus olhos e diga assim: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. A quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida. A quem eu recearei? Você vai fechar a porta do seu quarto e vai dizer: Deus, eu não vou temer nada. Eu não vou temer dificuldade, eu não vou temer situação, eu não vou temer pessoas, eu não vou temer o inimigo de minha alma, porque o Senhor é a minha luz, o Senhor é a força da minha vida, o Senhor é o Deus da minha salvação. A quem eu vou temer? Porque o Senhor é tudo que eu preciso. O Senhor é o escape, o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é aquele que me livra. O Senhor é aquele que corta o aço, quebra a lança. O Senhor é aquele que destrói os carros no fogo. O Senhor é Deus que cuida, o Senhor é Deus que zela. Não temerei a afronta do homem, não temerei aqueles que se levantam, porque o Senhor é a minha luz, porque o Senhor é a minha salvação, porque o Senhor é a força da minha vida. O Senhor é quem guarda a minha casa, a minha família. É o Senhor que cuida de tudo que eu tenho, o Senhor que cuida de tudo que eu sou. A quem eu temerei? Eles podem vir me destruir, mas vão tropeçar e vão cair, porque eu tenho um Deus que me sustenta, eu tenho um Deus que me guarda, eu tenho um Deus que me livra, eu tenho um Deus que é comigo, eu tenho um Deus que me escolheu, que me chamou, eu tenho um Deus que é sobre a minha vida. Há um sangue sobre mim. Essa é a nossa oração. Quando a situação vir, feche os teus olhos e diga isso: eu não vou temer, eu não vou temer o que pode fazer o homem, porque o Deus da minha vida é o Deus que cuida de mim. Abraça o teu irmão que está do teu lado e diga assim: não temas. Ele não te abandona, Ele não te deixa. Em todos os momentos Ele vai contigo. Em todos os momentos Ele é contigo. Ele é um Deus que zela por você. Abraça essa pessoa e diga assim: Deus cuida de você. Deus cuida da tua casa. Deus cuida dos teus sonhos. Ainda que se levante um exército, creia, porque Deus é contigo. Amém. Continue fechando os teus olhos e faça mais uma oração comigo. Se essa palavra falou ao teu coração, se o Senhor Jesus falou ao teu coração, feche os teus olhos e faça uma oração sincera para Deus. Fala com Ele. Não espere eu orar. Fale: Senhor, eu preciso disso. Senhor, olha as palavras de afronta. Olha as palavras, Senhor Deus, que falam sobre mim. Entrega, põe tudo diante de Deus. Disseram que eu não ia conseguir, disseram que eu não ia vencer, disseram que eu ia morrer,
Disseram que eu estava perdida, amaldiçoada, mas o Senhor me libertou. É o Senhor que me fez vencer. Disseram que voltaria pior, mas sou eu que volto exaltado, porque o Senhor é que nos exalta. É o Senhor que nos levanta. É o Senhor que supre todas as nossas necessidades em glória. Disseram que você não estaria aqui, você está. Disseram que você não ia conseguir, você conseguiu. Abre o teu coração e fala com Deus: Senhor, Tu és o Deus da minha vida. Tu és o Deus que me guarda. Tu és o Senhor Deus que vai na minha frente. Pai, em nome de Jesus, nós estamos orando, Senhor Deus, para que verdadeiramente o Senhor seja a nossa força, a nossa esperança. Nós estamos decretando como igreja do Senhor, Pai, que nessa noite o Senhor está nos fortalecendo, nos dando graça. Deus, que o Senhor venha renovar a fé e a esperança de cada irmão aqui. Nessa noite, Senhor Deus, nós decretamos que a nossa confiança está somente no Senhor. E do Senhor nós teremos vitória. Recebe a vitória, recebe a força do Senhor. Que Deus renove as suas forças, que você sinta a força da salvação na sua vida. E que Deus te dê graça em nome de Jesus. Levante a sua mão, recebe a força do Senhor. Recebe a esperança voltando no teu coração. Sinta Deus te levantando nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus.